Neste primeiro painel educativo iniciaremos uma reflexão sobre um tema que desperta enorme interesse na sociedade: a promessa de ganhos fáceis por meio das loterias. A imagem utiliza diversos elementos visuais para representar a maneira como muitas ofertas são apresentadas ao público, combinando símbolos de riqueza, tecnologia e sucesso para construir uma narrativa altamente persuasiva. Observando inicialmente a composição da imagem, destaca-se um grande telefone celular exibindo a mensagem "método secreto para ganhar loto fácil". Ao redor dele aparecem moedas, cédulas de dinheiro, bolas numeradas, um bilhete de aposta, um baú repleto de riquezas, um troféu e uma paisagem paradisíaca representando liberdade financeira. Esses elementos não foram escolhidos por acaso. Eles simbolizam exatamente aquilo que muitas pessoas desejam alcançar: estabilidade financeira, independência econômica e uma vida com menos preocupações. No lado esquerdo da figura encontram-se 3 palavras que frequentemente aparecem em propagandas desse tipo: inteligência artificial, estatística e matemática. Essas áreas do conhecimento possuem enorme credibilidade científica e são responsáveis por avanços extraordinários na medicina, na engenharia, na economia, nas telecomunicações e em inúmeras outras áreas da sociedade. Entretanto, utilizar esses termos em uma propaganda não significa que exista, de fato, um fundamento científico para aquilo que está sendo anunciado. É justamente esse o primeiro conceito importante apresentado neste painel educativo. Palavras associadas à ciência transmitem confiança. Entretanto, confiança não substitui evidência científica. Na ciência, qualquer afirmação precisa ser sustentada por demonstrações objetivas, resultados reproduzíveis e experimentos independentes capazes de confirmar que determinado método realmente funciona. Observe também a frase "ganhos garantidos", apresentada em destaque. Essa pergunta possui um papel fundamental. Em ciência, afirmações extraordinárias exigem evidências igualmente extraordinárias. Quando alguém promete resultados consistentes em um processo reconhecidamente aleatório, a primeira atitude deve ser questionar quais evidências sustentam essa afirmação. Outro aspecto interessante da imagem é o cadeado acompanhado da expressão "sigilo total" e a frase "se descobrirem, somos". Esse tipo de mensagem costuma despertar curiosidade e criar a impressão de que existe um conhecimento secreto ou reservado para poucas pessoas. Do ponto de vista psicológico, esse recurso explora nossa tendência natural de atribuir maior valor àquilo que parece exclusivo ou inacessível. Entretanto, no contexto científico, o conhecimento segue exatamente o caminho oposto. Descobertas importantes são publicadas em artigos científicos, submetidas à revisão por especialistas e disponibilizadas para que outros pesquisadores possam reproduzir os resultados. A reprodutibilidade é um dos pilares fundamentais do método científico. Se um procedimento produz determinado resultado, outros pesquisadores devem ser capazes de obter conclusões semelhantes utilizando o mesmo método. Na parte central da imagem aparece um bilhete da Loto Fácil cercado por bolas numeradas. Esse elemento nos lembra que uma loteria é, essencialmente, um processo baseado em sorteios aleatórios. Em um sistema corretamente auditado, cada novo concurso é independente dos anteriores. Isso significa que o histórico dos resultados não altera as probabilidades do próximo sorteio. É importante destacar que inteligência artificial, estatística e matemática são ferramentas extremamente poderosas quando existe informação relevante nos dados. Elas permitem identificar relações entre variáveis, construir modelos, detectar tendências, realizar previsões em diversos fenômenos naturais e apoiar tomadas de decisão em áreas como saúde, finanças e engenharia. Contudo, quando o processo é verdadeiramente aleatório, como ocorre em uma loteria corretamente conduzida, não existe um padrão oculto que possa ser descoberto simplesmente analisando resultados passados. Em um processo sem memória, cada novo sorteio representa um experimento independente. Essa distinção é fundamental. O fato de uma ferramenta ser extremamente eficiente em determinados problemas não significa que ela possa resolver qualquer problema.
A eficácia de um método depende da existência de informação útil nos dados analisados. Ao final da imagem encontramos uma das mensagens mais importantes de todo este material: credibilidade não substitui evidência. Uma afirmação não se torna verdadeira apenas porque utiliza linguagem técnica, gráficos sofisticados ou referências à inteligência artificial. O que determina sua validade são as evidências objetivas que podem ser verificadas e reproduzidas. Como conclusão, este primeiro painel educativo não pretende afirmar que toda ferramenta tecnológica é inválida. Pelo contrário, seu objetivo é introduzir um princípio fundamental do pensamento científico. Antes de aceitar qualquer promessa extraordinária, é necessário perguntar quais evidências sustentam essa promessa. Ao longo dos próximos painéis educativos veremos, utilizando conceitos de estatística, probabilidade, psicologia cognitiva e matemática, por que processos aleatórios exigem interpretações cuidadosas e por que o pensamento crítico é uma das ferramentas mais importantes para compreender esse tipo de fenômeno. Neste painel educativo discutiremos um comportamento extremamente comum do cérebro humano, a tendência de encontrar padrões mesmo quando eles não existem. Essa característica foi essencial ao longo da evolução da nossa espécie, pois permitiu reconhecer rostos, identificar perigos e compreender regularidades da natureza. Entretanto, quando aplicada a processos verdadeiramente aleatórios, essa mesma habilidade pode nos levar a interpretações equivocadas. Observe inicialmente o título da imagem, A Ilusão dos Padrões. Logo abaixo aparece uma frase que resume toda a ideia apresentada neste painel: nosso cérebro adora encontrar ordem onde pode não existir. Para ilustrar esse fenômeno, utilizamos um resultado real da Mega Sena, ocorrido em abril de 2011. As dezenas sorteadas foram 5, 9, 11, 22, 36 e 40. À primeira vista, essa sequência parece possuir uma organização surpreendente. Observe as relações destacadas na imagem. De 5 para 9, a diferença é 4. De 9 para 11, temos 4 dividido por 2. De 11 para 22, aparece 4 dividido por 2 multiplicado por 11. De 22 para 36, podemos escrever 4 multiplicado por 9. E, finalmente, de 36 para 40, basta somar 4. Quando olhamos para essas relações depois que o sorteio aconteceu, nossa mente rapidamente cria uma narrativa. Parece existir uma lógica. Parece existir uma regra. Parece até que alguém planejou essa sequência. Entretanto, é justamente nesse ponto que surge a ilusão. Essas relações foram construídas depois que o resultado já era conhecido. Entre milhões de combinações possíveis, sempre será possível encontrar algum conjunto de operações matemáticas, diferenças, proporções, múltiplos ou relações numéricas capazes de produzir uma história aparentemente convincente. No lado esquerdo da imagem aparece o volante da Mega Sena com as dezenas destacadas. Esse destaque reforça que estamos trabalhando com um sorteio verdadeiro, não com um exemplo inventado. Já no centro da imagem encontramos uma pergunta muito importante: parece um padrão perfeito? A resposta é: parece. Mas parecer não significa existir. Logo abaixo, a imagem apresenta uma observação essencial. Milhões de combinações diferentes permitem que inúmeras histórias sejam criadas depois que o resultado já aconteceu. Esse detalhe é extremamente importante. Se o padrão realmente existisse, ele deveria permitir prever o resultado antes do sorteio. Construir explicações depois que conhecemos a resposta é muito mais fácil do que produzir previsões corretas antecipadamente. No lado direito da imagem aparece outra mensagem bastante significativa. Nosso cérebro vê padrões onde pode não existir nenhum. Esse comportamento recebe diferentes nomes na psicologia cognitiva, como apofenia ou pareidolia, dependendo do contexto. São mecanismos naturais do funcionamento do cérebro. Eles não representam um defeito. Representam uma estratégia eficiente para reconhecer regularidades no ambiente. Entretanto,
Quando analisamos processos aleatórios, esses mecanismos podem produzir interpretações incorretas. Na parte inferior da imagem encontramos uma das mensagens mais importantes deste painel educativo. Eventos aleatórios não têm memória, nem intenção e nem padrão. Cada sorteio é um novo começo. Essa frase resume um princípio fundamental da teoria das probabilidades. Cada concurso é independente. O resultado anterior não influencia o seguinte. A máquina de sorteio não conhece as relações matemáticas que construímos posteriormente. Ela simplesmente realiza um novo processo aleatório. Ao lado dessa mensagem aparece um dado, representando outro exemplo clássico de processo sem memória. Quando lançamos um dado justo, cada lançamento constitui um novo experimento. O mesmo acontece com uma moeda. E também com uma loteria corretamente conduzida. Como conclusão, este painel educativo mostra que nossa capacidade de encontrar padrões é uma característica natural e extremamente útil do cérebro humano. Entretanto, em processos verdadeiramente aleatórios, como os sorteios de loterias, esses padrões frequentemente são apenas interpretações construídas depois que o resultado já aconteceu. A matemática nos ensina que uma explicação elegante não constitui evidência de um mecanismo oculto. Se um padrão não consegue prever corretamente acontecimentos futuros de forma consistente, ele permanece apenas como uma curiosidade, não como uma lei. Por isso, diante de sequências aparentemente perfeitas, o pensamento científico recomenda a cautela. Antes de aceitar uma explicação, devemos perguntar se ela realmente possui poder preditivo ou se apenas foi construída para tornar o passado mais interessante. Neste painel educativo estudaremos um dos conceitos mais importantes da teoria das probabilidades e da estatística, a independência dos eventos. Esse conceito é fundamental para compreender o funcionamento de loterias, jogos de dados, lançamentos de moedas e diversos outros processos aleatórios. Embora seja um princípio matemático relativamente simples, ele frequentemente é interpretado de maneira incorreta pela intuição humana, dando origem a diversos equívocos sobre previsão de resultados. Observe inicialmente o título da imagem, independência e processo sem memória. Essas duas expressões resumem toda a ideia apresentada neste painel. Um processo sem memória é aquele em que o resultado de um experimento não influencia as probabilidades do experimento seguinte. Em outras palavras, cada novo evento começa exatamente nas mesmas condições do anterior, como se nada tivesse acontecido antes. Para ilustrar esse conceito, o painel educativo utiliza um exemplo bastante conhecido, o lançamento de um dado justo. Um dado justo possui 6 faces numeradas de 1 a 6. Como todas as faces apresentam o mesmo formato e a mesma probabilidade de serem sorteadas, cada uma delas possui exatamente uma chance em 6 de aparecer em qualquer lançamento. Isso corresponde aproximadamente a 16,67%. No lado esquerdo da figura observamos o primeiro lançamento. Nesse exemplo, o resultado obtido foi o número 1. Muitas pessoas, intuitivamente, acreditam que esse resultado altera as possibilidades do próximo lançamento. Algumas chegam a imaginar que o número 1 ficou o menos provável, enquanto outras pensam que ele acabou de sair e, portanto, demorará para aparecer novamente. Entretanto, essa interpretação está incorreta. No painel central da imagem é apresentada exatamente a pergunta que devemos fazer: o que pode sair agora? A resposta é simples e direta. Podem aparecer novamente as faces 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Todas continuam apresentando exatamente a mesma probabilidade de 1/6. Observe que o número 1 continua fazendo parte das possibilidades. O dado não elimina resultados anteriores nem procura compensar aquilo que acabou de acontecer. Cada lançamento representa um novo experimento independente. À direita da figura aparece uma mensagem em destaque: um pode sair também. Essa frase possui enorme importância didática. Ela reforça uma ideia que frequentemente contradiz nossa intuição.
O fato de o número 1 ter acabado de aparecer não reduz sua probabilidade de aparecer novamente. Da mesma forma, também não aumenta sua probabilidade. Ela permanece exatamente igual. Na parte inferior da imagem encontramos três explicações complementares para esse comportamento. A primeira destaca que o dado não guarda nenhuma informação sobre o lançamento anterior. Diferentemente de uma pessoa, o dado não possui memória. Ele não registra resultados passados nem modifica seu comportamento com base no histórico dos lançamentos. A segunda explicação apresenta justamente o conceito de processo sem memória. Em termos estatísticos, isso significa que o passado não altera as probabilidades futuras. Cada experimento é completamente independente dos anteriores. A terceira observação reforça que todos os lançamentos possuem exatamente as mesmas chances para todas as faces. A distribuição de probabilidades permanece constante durante toda a sequência de experimentos. Esses princípios não se aplicam apenas aos dados. Eles aparecem em inúmeros fenômenos aleatórios. Lançamentos de moedas, sorteios de loterias, extrações de bolas em urnas corretamente preparadas e diversos processos físicos compartilham essa mesma característica de independência estatística. É justamente por essa razão que o rodapé da imagem apresenta uma mensagem extremamente importante. Eventos independentes significam que cada resultado é um novo experimento. Não importa o que aconteceu anteriormente. O futuro não. Lembra do passado. Esse princípio explica por que determinadas crenças populares sobre loterias não possuem fundamento matemático. Muitas pessoas acreditam que um número está atrasado, que determinada dezena não pode repetir ou que agora chegou a vez de certo resultado aparecer. Todas essas interpretações pressupõem que o sorteio possui memória. Entretanto, em um sistema verdadeiramente aleatório, essa memória simplesmente não existe. É importante destacar que isso não significa que qualquer sequência seja igualmente comum em pequenas amostras. Algumas sequências podem parecer mais raras ou mais curiosas do que outras. No entanto, do ponto de vista da probabilidade, antes do lançamento acontecer, todas as possibilidades previstas pelo modelo matemático continuam válidas e cada novo experimento recomeça do zero. Esse conceito constitui um dos pilares da teoria das probabilidades desenvolvida ao longo dos últimos séculos e está presente em praticamente todos os modelos estatísticos utilizados para descrever processos aleatórios. Como conclusão, este painel educativo nos ensina que independência estatística significa ausência de memória entre os eventos. O passado não influencia o futuro. Cada lançamento de um dado, cada sorteio de uma loteria e cada experimento verdadeiramente aleatório inicia exatamente nas mesmas condições do anterior. Compreender esse princípio é essencial para evitar interpretações equivocadas sobre previsões, tendências e supostos padrões ocultos em processos governados pelo acaso. Neste painel educativo aprofundaremos um conceito iniciado anteriormente, a independência dos eventos aleatórios. Até agora vimos que processos como o lançamento de um dado ou o sorteio de uma loteria não possuem memória. Nesta imagem daremos um passo além. Veremos que, justamente por não existir memória, uma mesma sequência pode voltar a acontecer, mesmo depois de muitos anos. Embora isso pareça surpreendente, trata-se de um comportamento perfeitamente compatível com a teoria das probabilidades. Observe inicialmente o título da imagem, Independência e Processo sem Memória. Logo abaixo aparece uma afirmação bastante chamativa. Na prática, a quina repetiu exatamente as mesmas 5 dezenas. Essa frase desperta imediatamente uma pergunta. Se uma sequência voltou a aparecer, isso significa que existe um padrão escondido? A resposta, como veremos, é não. No centro da figura encontramos 3 exemplos reais extraídos do histórico da quina. Em cada linha aparece uma combinação de 5 dezenas que foi sorteada em 2 concursos distintos. O primeiro exemplo apresenta a sequência 32, 35, 37, 65 e 66,
que apareceu inicialmente no concurso 4404 e voltou a ser sorteada no concurso 5984, aproximadamente 5 anos depois. O segundo exemplo mostra a sequência 14, 35, 37, 57 e 65. Ela apareceu em 1999 e voltou a ocorrer quase 18 anos depois. O terceiro exemplo apresenta a combinação 7, 10, 28, 62 e 78, que reapareceu após um intervalo de aproximadamente 3 anos. Esses exemplos são reais e demonstram um ponto extremamente importante. Em processos aleatórios, o fato de uma sequência já ter ocorrido anteriormente não impede que ela volte a acontecer. Pelo contrário, como cada concurso é independente, todas as combinações possíveis continuam disponíveis a cada novo sorteio. Na parte superior direita da imagem aparece uma informação fundamental sobre a quina. Em cada concurso são sorteados 5 números dentre 80 possíveis. Isso produz um total de 24.040.016 combinações distintas. Consequentemente, qualquer sequência específica possui probabilidade de 1 em 24.040.016 em cada novo concurso. É importante perceber que essa probabilidade é exatamente a mesma para qualquer combinação. Não importa se aquela sequência nunca apareceu, apareceu apenas uma vez ou já foi sorteada anteriormente. Todas continuam possuindo exatamente a mesma chance matemática de ocorrer novamente. Essa propriedade decorre diretamente da independência estatística. Em um processo sem memória, o mecanismo responsável pelo sorteio não consulta o histórico dos concursos anteriores. A máquina não identifica quais números já saíram nem tenta evitar repetições. Cada novo sorteio começa exatamente nas mesmas condições do anterior. Na coluna intitulada "O que isso significa?", a imagem resume 4 ideias fundamentais. Primeiro, uma sequência pode voltar a aparecer mesmo muitos anos depois. Segundo, um resultado anterior não impede sua repetição futura. Terceiro, esse comportamento não representa um padrão nem um ciclo escondido. E quarto, trata-se apenas do comportamento natural de um processo verdadeiramente aleatório. Logo abaixo encontramos um alerta importante. Repetições não significam que determinada sequência esteja para repetir novamente. Também não demonstram a existência de um método capaz de prever resultados futuros. Elas apenas mostram que o acaso permite coincidências, mesmo aquelas que parecem extremamente improváveis. Na parte inferior da figura aparece um exemplo utilizando novamente o lançamento de um dado. Após vários lançamentos independentes, o número 1 pode voltar a aparecer imediatamente. Essa situação é equivalente ao que ocorre na loteria. O sorteio anterior não altera a probabilidade do sorteio seguinte. Observe ainda a mensagem destacada no quadro inferior direito. Ela afirma que o passado não influencia o futuro. Essa frase resume um dos princípios mais importantes da teoria das probabilidades. Cada concurso representa um novo experimento completamente independente dos anteriores. Esse comportamento costuma parecer estranho porque nosso cérebro espera que o acaso evite repetições muito próximas. Entretanto, essa expectativa nasce da intuição humana, não da matemática. A teoria das probabilidades não exige que o acaso produza resultados sempre diferentes. Pelo contrário, ela admite naturalmente que algumas sequências possam se repetir ao longo de milhares de concursos. Na realidade, se observarmos um número suficientemente grande de sorteios, algumas coincidências surpreendentes inevitavelmente aparecerão. Isso não significa que exista um padrão oculto. Significa apenas que, entre milhões de possibilidades, algumas voltarão a ocorrer por simples efeito da aleatoriedade. Como conclusão, este painel educativo apresenta uma das ideias mais importantes desta sequência de estudos. A repetição de uma combinação não constitui evidência de previsibilidade. Ela constitui justamente uma consequência da independência estatística. Quando um processo não possui memória, cada nova realização começa do zero. Por isso,
qualquer sequência continua matematicamente possível, inclusive aquelas que já ocorreram anteriormente. Compreender esse princípio é essencial para interpretar corretamente os fenômenos aleatórios e evitar conclusões equivocadas sobre padrões, ciclos ou métodos supostamente capazes de antecipar resultados futuros. Neste painel educativo discutiremos uma das crenças mais comuns associadas às loterias, a ideia de que determinado número estaria atrasado e, por essa razão, teria maior probabilidade de aparecer em um próximo sorteio. Embora essa interpretação seja intuitivamente atraente, ela não encontra fundamento na teoria das probabilidades quando os concursos são independentes e o mecanismo de sorteio funciona de maneira aleatória. Observe inicialmente o título da imagem: existe número atrasado. Logo abaixo, o próprio painel educativo apresenta a resposta: não. O sorteio não tem memória. Essa frase resume o princípio matemático central desta explicação. Um número pode permanecer muitos concursos sem aparecer, mas essa ausência não aumenta sua probabilidade de ser sorteado posteriormente. Para ilustrar o conceito, a imagem utiliza o número 17 como exemplo. No histórico apresentado, a última ocorrência dessa dezena teria sido registrada no concurso 7045. Considerando como referência o concurso 7078, o número estaria há 33 concursos sem aparecer. Quando observamos essa informação, é natural que surja a seguinte ideia: se o número 17 está ausente há tanto tempo, talvez esteja próximo de sair. Esse raciocínio parece coerente porque, no cotidiano, associamos atrasos à necessidade de compensação. Quando algo demora além do esperado, imaginamos que sua ocorrência esteja se tornando cada vez mais provável. Entretanto, o sorteio não funciona dessa maneira. Na quina, existem 80 números disponíveis. Em cada concurso, 5 números distintos são selecionados. Considerando uma dezena específica, como o número 17, sua probabilidade de integrar o conjunto sorteado em um concurso é de 5 em 80, equivalente a 1 em 16 ou 6,25%. Portanto, é necessário fazer uma correção conceitual importante em relação ao valor de 1 em 80 mostrado no painel. 1 em 80 corresponde à probabilidade de uma dezena ocupar uma extração específica entre as 80 possibilidades. Porém, como a quina realiza 5 extrações sem reposição, a probabilidade de uma determinada dezena aparecer entre as 5 sorteadas é de 5 em 80. Essa distinção não altera a mensagem principal do painel educativo. A probabilidade permanece constante de um concurso para o seguinte: o número 17 tem a mesma chance de aparecer independentemente de ter sido sorteado recentemente ou de estar ausente há dezenas de concursos. O painel localizado no lado direito da imagem apresenta 3 razões para explicar por que não existe, matematicamente, um número atrasado. A primeira é que cada concurso constitui um novo experimento independente. Isso significa que o resultado de um sorteio não modifica as condições probabilísticas do sorteio posterior. A segunda razão é que o passado não influencia o futuro. O mecanismo de sorteio não conserva lembranças dos números extraídos anteriormente. Ele não reconhece que determinado número está ausente e não realiza qualquer procedimento para compensar essa ausência. A terceira razão pode ser compreendida por meio do exemplo do dado. Suponha que um dado justo seja lançado e apresente o número 1. Em um segundo lançamento, o número 1 continua tendo probabilidade de 1/6. Ele pode aparecer novamente, mesmo tendo acabado de ocorrer. Do mesmo modo, uma dezena da loteria pode ser sorteada em concursos consecutivos ou permanecer ausente durante um intervalo prolongado sem que sua probabilidade individual seja alterada. Na região inferior esquerda, o painel educativo afirma que o sorteio não sabe que o número está atrasado. Essa formulação é didática porque evidencia que expressões como número atrasado atribuem ao mecanismo aleatório uma memória e uma intenção que ele não possui. A máquina não analisa o histórico, não sente necessidade de equilíbrio e não procura compensar resultados anteriores. Ela apenas executa novamente o mesmo procedimento de seleção aleatória conforme as regras da modalidade.
Esse tipo de interpretação equivocada está relacionado à chamada falácia do apostador. Ela ocorre quando uma pessoa acredita que acontecimentos passados alteram a probabilidade de eventos futuros independentes. Um exemplo clássico é imaginar que, depois de várias ocorrências consecutivas de uma face da moeda, a face oposta ficou mais provável. Em uma moeda justa, porém, cada novo lançamento continua apresentando 50% de probabilidade para cada lado. É importante diferenciar a probabilidade teórica da frequência observada. Ao examinarmos muitos concursos, alguns números aparecerão mais vezes e outros menos vezes. Essas diferenças fazem parte da variação aleatória esperada. A frequência observada no passado não representa uma dívida que o acaso precise corrigir imediatamente. Em uma sequência suficientemente longa de experimentos, as frequências relativas tendem a aproximar-se das probabilidades teóricas. Esse resultado está relacionado à lei dos grandes números. Contudo, essa aproximação ocorre no conjunto amplo de observações e não cria uma obrigação para o próximo concurso. O equilíbrio estatístico de longo prazo não significa compensação imediata. A área de advertência destaca que a sensação de que um número atrasado deve sair é produzida pela nossa maneira intuitiva de interpretar o acaso. O cérebro humano espera alternância, equilíbrio e regularidade em intervalos pequenos. Quando encontra uma longa ausência, tende a tratá-la como uma anomalia que precisa ser corrigida. A matemática, entretanto, não estabelece esse tipo de obrigação. Também é necessário ter cuidado com outra conclusão. Dizer que um número atrasado não possui vantagem não significa que ele não possa aparecer no próximo sorteio. Ele pode aparecer, assim como pode continuar ausente. O ponto central é que sua ausência passada não fornece informação capaz de aumentar ou reduzir sua chance futura. Como conclusão, este painel educativo reforça que eventos independentes não possuem memória. O histórico pode ser utilizado para descrever o que aconteceu, calcular frequências e estudar a distribuição dos resultados, mas não transforma uma dezena ausente em uma escolha mais provável. Na quina, cada novo concurso começa sob as mesmas regras probabilísticas. Portanto, a expressão número atrasado descreve apenas uma ocorrência histórica, um número que não apareceu durante determinado intervalo. Ela não representa uma propriedade matemática, uma vantagem estratégica ou uma previsão sobre o próximo sorteio.